Convenção, espalhando emoções. Estamos começando mais um programa Diálogos pela TV Convenção. Hoje nós vamos falar de Sistema Único de Saúde com a doutora Cláudia Meirelles. Ela é sanitarista e vai poder falar a respeito de como está a saúde no Brasil e na região, Itu, Porto Feliz, onde ela é secretária de saúde. E vamos lá, acompanhe a gente. Estamos iniciando mais um programa Diálogos pela TV Convenção. Hoje o assunto é saúde. Estaremos conversando com Cláudia Meirelles. Ela é secretária municipal lá em Porto Feliz. Como vai, doutora Cláudia? Tudo bem, prefeito, é um prazer estar aqui conversando contigo nesse seu programa que vem sendo um maior sucesso aqui na cidade de Itu. Então começa contando pra gente, doutora, como que foi a infância da senhora e como que depois a senhora vem para Itu? Eu sou uma itinerante, eu sou uma mineira, nascida no meio da Serra da Mantiqueira, numa cidadezinha de 20 mil habitantes agora. Meu avô era médico lá, mas eu fui criada em São Paulo, eu só nasci em Muzambinho. Então quer dizer que a família já tinha uma tradição dentro da medicina? Sim, minha família é de médicos. Seu pai? Não, meu pai não. Meu pai é administrador. É pelo lado materno. Meu avô é médico, eu tenho tios médicos, eu sou médica e minha filha agora está estudando medicina. Então a gente tem uma linhagem que eu acho que acompanha a família tradicionalmente. E eu fui criada em São Paulo. Eu só saí de São Paulo quando eu fui fazer a faculdade, que eu fiz em Santos. E aí eu descobri que existia vida fora da bolha, né, de São Paulo. Nunca mais eu consegui ficar em São Paulo. Acabei vindo para Itu depois que fiz minhas especializações. Mas a infância da senhora, a senhora passou onde? Em São Paulo. Em São Paulo. Então é uma infância mineira, aquela mineirice toda dos... a gente assim, todas as férias, todos os feriados era na casa dos meus avós. Que meu pai, ele é filho único e órfão, então essa minha família concentrou toda na parte materna, né, que são muitos irmãos. Meu avô tinha uma casa enorme lá em Muzambinho, que ocupava quase um quarteirão, tinha orquidário, minha avó tinha oficina de artesanato, então assim, minha infância é muzambinhense. Então foi uma infância também voltado com a questão da natureza, que a senhora parece, conhecendo um pouco a senhora como conheço, parece que a senhora tem muito contato com essa questão da natureza, tanto que estão aqui com um trevo de 4 folhas e tudo mais, né? Tem a ver com a infância? Tem a ver. Eu adoro planta, eu adoro verde. Por isso que quando eu saí de São Paulo para estudar, nunca mais eu consegui voltar para São Paulo para viver. Porque isso me fazia uma diferença muito grande. Fui casada com um engenheiro florestal, aí essa história de verde ficou mais forte ainda na minha vida. E eu tive uma infância muito gostosa, mineira, cheia de verde, de terra, pé no chão, muito gostoso. E como que é uma mineira depois de viver numa floresta de concreto que é São Paulo? Então, são paradoxos da vida da gente que a gente vai carregando, né? São Paulo é uma cidade que oferece o mundo para as pessoas. E é muito legal viver em São Paulo também. Eu gosto muito de São Paulo, minha família toda está lá, eu vou com frequência, ainda estudo, trabalho por lá. Mas assim, é uma coisa que é diferente. Eu acho que São Paulo é um pouco sufocante, de verdade, é uma lotação esgotada. Então, a minha parte, a minha alma fala mais perto de verde, de natureza, de uma distância prudente. E a juventude, como foi? Foi lá em São Paulo, já foi para Santos estudar? Como que nasceu
essa questão, essa vocação para ser médica? Se foi na juventude, se foi na infância? Bom, aí é um caso à parte, porque eu acho que eu nasci médica. E eu vejo a minha filha, eu pergunto para ela assim, quando que você decidiu fazer medicina? Ela fala, eu nasci médica. Então parece que é uma coisa interna, né? Lá em Muzambinho, na casa dos meus avós, a minha avó tinha uma oficina de artesanato mineiro, que faziam toalhinhas, bordadeiras, que tinha pelo menos umas 20 pessoas que trabalhavam para ela nessa oficina, que era dentro da casa dela. E minhas primas todas ficavam lá na oficina, aprendendo a fazer crochê, tricô, e eu ficava no consultório do meu avô, que era médico, ajudando ele a engessar, a medicar, brincando com as coisas dele. Então, assim, eu sempre gostei. E eu já me direcionei desde pequena para fazer medicina. Eu acho que eu nunca quis outra coisa, não tive outra. Então, sua afeição grande foi mesmo com esse seu avô. Esse seu avô foi praticamente um ídolo para você, e você acaba indo para a medicina. E aí, como que foram os seus estudos? Foi lá em São Paulo mesmo? Foi para Santos, parece? Eu estudei, assim, infância até terceiro colegial, né, que era na época, hoje é ensino médio, né, na mesma escola, que é um colégio de padres, é Colégio Agustiniano São José. Eu só saí da escola para prestar o vestibular. E aí eu fiz faculdade em Santos. Fui morar em Santos. Fiquei lá o tempo da faculdade, que são 6 anos. Depois eu voltei para São Paulo, onde eu fiz as minhas especializações. Eu fiz residência na Escola Paulista de Medicina e fiz um curso de especialização também na Associação Paulista de Homeopatia. Bem, eu vou tomar cuidado no sentido de não ser indelicado de questionar sobre questões de idade e tudo mais, mas pelo jeito a senhora deve ter vivido a sua juventude, esse período de estudos na década de 70, iniciando 80, ainda na ditadura militar. Tinha alguma militância no movimento estudantil? Sempre tive. Assim, na parte de até estudo de ensino médio, terceiro colegial, eu sempre tive envolvida em movimentos de escola, eu sempre gostei. Em São Paulo? Em São Paulo. Então, assim, era representante de classe, coordenava o jornal da escola, fazia algumas coisinhas que eu gostava bastante. Pois na época de faculdade... Ou seja, já tinha um viés político aí no meio. Eu tinha. Acho que eu tenho também. E depois, na época de faculdade, foram os anos 80. Já não era mais ditadura, era a rapa do tacho do movimento estudantil, e eu fiz parte. Dentro da faculdade, eu fui representante discente em todos os órgãos. Fui do diretório acadêmico, secretária, tesoureira, presidente, fui da Câmara Técnica de órgãos que tinha interno da faculdade. Nós coordenamos a reforma curricular da faculdade inteira. Participou das diretas já? Participei, na Praça da Sé. Estava naquela passeata de 1 milhão de pessoas. Quase morri esmagada, porque meu tamanho não me permite grande mobilidade, mas foi histórico, foi maravilhoso. E como a senhora disse, que já fazia jornalzinho, já participava de jornal, a gente nota na senhora um viés de gostar de escrever, tanto que a senhora é colunista do Itu.com. Como que surgiu essa questão da escrita? A senhora lia bastante, era muito incentivado pelos pais, a leitura. Como que era essa vivência com a leitura e com a escrita? Essa é uma vivência intensa na minha vida. Eu gosto, sempre gostei. Eu sou filha de professora, né? Para começar, então assim, a gente começa a educação com um lápis na mão e um livro. Então eu sempre li bastante, mas eu lia coisas assim, com 14, 15 anos eu já lia assim, Schopenhauer, Nietzsche, Marx. Eu gostava de ler bastante coisas diferentes, sempre li e quem que incentivava assim, ler, por exemplo, Schopenhauer, Marx?
Olha, na verdade eu ia buscar, não era um incentivo tanto interno ou de alguém. Via escola a gente tinha algumas coisas e aí depois eu ia buscar alguns livros, comecei a ver. Era a época de muita revolução, muita filosofia, muitos movimentos. E eu ia buscar e comecei a ler, comecei a me apaixonar, um livro puxava o outro, assim, tinha... Che Guevara teve alguma influência? Nossa, Che Guevara é uma influência que eu adoro. Assim, tem até um quadro dele lá, uma foto dele gigante. Como que foi? Foi, por exemplo, o Che que levou algumas leituras sobre marxismo ou não? Che era médico. Sim. Né? Então, assim, era um médico revolucionário. Abandonou a maleta dele, preferiu pegar o fuzil. Exatamente. Eu não peguei fuzil nenhum, mas assim, peguei uma espada. Na verdade, eu gosto dessa coisa do coletivo, que vinha junto com o Che Guevara, da defesa do coletivo. E tanto que desde que eu comecei a faculdade, eu optei por fazer saúde coletiva. E o Che Guevara teve muita influência para mim, muita, bastante. Bronquite a senhora não tinha? Tinha. Também tinha bronquite? Sim. Então coincidiu com o Che Guevara. Não tão ruim igual ele, né? Porque ele sofria mas ele, sem sombra de dúvida, foi um exemplo de superação, né? Ele jogou a bombinha de é verdade, asfixia lá e foi embora. E me diz uma coisa, doutora, como que a senhora vai para esse viés de gestão pública? Porque a senhora já foi gestora aqui em Itu, já foi gestora em Cabriúva e agora está lá comigo como gestora de saúde em Porto Feliz. Como que acabou encaminhando as coisas para esse lado? Então, quando eu comecei a estudar saúde pública, ainda na faculdade, eu comecei a direcionar para dois lados. Um lado que eu gosto na área sanitarista, que chama epidemiologia, que é o estudo do comportamento das doenças, como a gente analisa e age no coletivo em cima das doenças. E o outro lado é o lado de gestão. Então, desde a faculdade eu já estudava essa parte. Depois que eu saí da faculdade, eu coordenei vários serviços, montagem de serviços, coisas diferenciadas. Eu sempre estive na área da gestão e da chefia. Gestão pública mesmo foi quando eu vim aqui para Itu. Então foi a primeira vez que a senhora entrou como secretária dentro de um aparato mesmo político, foi aqui e foi com qual prefeito aqui? Foi com o prefeito Piunti, foi indicação da doutora Márcia Jaquimil, que na época ela tinha sido também secretária de saúde, e quando eu vim para Itu, eu vim trazendo um projeto para implantar na cidade. Eu fui com a cara e a coragem e bati no gabinete dela para vender a ideia. Era um projeto de terapias alternativas. Que ela comprou essa ideia, nós montamos um projeto aqui, que tem até hoje, que chegou a ser referência nacional. Então, aí a partir daí eu entrei na gestão. E aí, como que foi a gestão da senhora aqui como secretária em Itu? Eu fiquei 1 ano apenas como secretária aqui. E acho que foi assim, o meu tempo de aprendizado da gestão pública. Eu pouco sabia da política do outro lado, do lado de quem executa, né? Eu vinha muito do lado de quem reivindica, né? E é muito diferente? É completamente diferente. O que é diferente, doutor? Eu acho assim, as reivindicações elas são todas válidas e elas vêm todas ao mesmo tempo, né? Um verdadeiro sistema de advocacy, né? Você vai juntando as pessoas e as coisas vão crescendo. É muito fácil só pedir, né? Depois a gente vê que a governabilidade ela tem que ter um elástico entre o que dá para realizar, entre o que já é realizado, entre as relações políticas. É completamente diferente. Mas é um aprendizado. Acho que tem que estar dos dois lados para saber realmente ter algum tipo de postura mais coerente. E como que a senhora acabou indo para Cabriúva? Cabriúva eu fui indicada pela Fundação Getúlio Vargas. Na verdade, um professor de lá, Cabriúva estava enfrentando uma situação difícil, politicamente, dentro da saúde, e estava toda centrada com algumas situações de gestão, e aí eu fui indicada por um professor de lá para assumir e reverter o que o pessoal estava chamando de impeachment do prefeito na época.
E nós fizemos uma gestão bacana lá, mas foi muito difícil. Parece que Cabreúva é uma cidade onde os postos são bastante diluídos, né? São longe um do outro. Foi uma experiência, parece interessante. E lá a senhora chegou a implantar o programa Saúde da Família? Não. Cabreúva era o ideal para o programa Saúde da Família. Aqui em Itu tinha, quando eu assumi, lá na área da Cidade Nova, mas foi uma opção do governo terminar com o programa Saúde da Família, porque era muito oneroso na época. Em Cabreúva é perfeito, porque são vários bairros isolados, muitos, separados geograficamente por serra, né? Do centro ao Bananal, eram mais de 15 quilômetros de serrinha. Então era perfeito, mas não ia ter tempo hábil. Lá haviam questões muito mais urgentes e importantes que a gente teve que focar para resolver e não teve programa Saúde da Família lá. Mas era difícil fazer gestão lá, porque a gente tinha que estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não tinha equipe suficiente. E como que foi? A senhora foi sugerida através da Fundação Getúlio Vargas? Foi. Então foi principalmente não por questões políticas, mas por questões técnicas. Foi uma indicação técnica, foi uma indicação bastante técnica. A senhora tem uma frase que eu gosto muito, que quando a senhora coloca que a melhor política é ser técnica, né? E a melhor técnica é ser... a melhor forma de fazer política é ser técnico em saúde. Em saúde tem que ser extremamente... O senhor poderia esmiuçar um pouco esse pensamento? Olha, é assim, ser técnico é uma coisa mais racional, ser político é uma coisa mais emocional. Quando a gente faz o casamento das duas coisas, a gente faz o que tem que ser feito. É muito difícil casar, mas eu acho ainda que a melhor técnica da política é a técnica profissional, e dentro da técnica profissional a gente tem que ter todas as relações politizadas também, senão a gente não consegue ter o que a gente chama de governabilidade. O lado técnico nos permite ter uma distância prudente da emoção que rege dentro da saúde, que é avassaladora. Eu também costumo falar que não elege ninguém, mas derruba todo mundo. Então, mas essa questão da emoção, como que é? Então quer dizer que o técnico é mais frio, ele não se sensibiliza com a dor, porque quando você fala de saúde, você não nós temos uma visão muito mais preventiva de evitar que a dor aconteça, mas tem a ver com a dor, com o sofrimento. É uma frieza nesse sentido? A medicina é uma dor constante. Isso também é uma lei dentro da medicina. A gente tem que ter um treino para manter uma integridade, porque se você for só o emocional, você não consegue ter um trabalho que beneficie as pessoas. Porque dói ver o sofrimento de fome, dói ver uma criança doente, um câncer, uma cirurgia mal sucedida, falta de vagas. Tem que ter um grau de frieza, não que a gente não tenha essa dor interna, mas assim, na hora de tomar decisões, beneficiar pessoas, a gente tem que ir pelo lado coletivo, e esse lado tem que ser um pouco mais geladinho. Porque por ser público tem que ser impessoal, ou seja, não é porque é um amigo da senhora que tem que passar na frente da fila, não é porque ou seja, existe todo um critério para se fazer isso. Isso é a chamada a humanização da saúde também, doutor? Não, a humanização, na verdade, ela está ali na ponta de quem faz a coisa acontecer. Lá no postinho de saúde, quem recebe as pessoas, o acolhimento, a questão do acesso, isso sim é humanização. Agora, assim, na questão da gestão, a gente tem que priorizar a humanização como gestão de clínica lá na ponta. Mas na questão da tomada de decisão, ser técnico ajuda bastante no sentido de que a gente tem um enfrentamento constante de pedidos, isso em todas as cidades. Então, assim, aquele que vem pedir, ele vem pedir sobre a ótica individual do que ele está vendo daquele caso. E a nossa decisão tem que ser sobre a ótica coletiva da equidade, que é um dos princípios do SUS, onde a gente trata diferente quem é diferente, procura atender as necessidades e não os desejos das pessoas. Então, assim, são coisas diferentes, mas eu não sei se eu estou conseguindo ser clara para você, mas assim,
quando a gente vai fazer gestão, para fazer uma coisa coletiva, a gente tem que ter uma análise bastante crítica do que beneficia o maior número de pessoas possíveis. Tem muita influência, gente querendo cortar fila, gente querendo, sei lá, vereador, talvez até prefeito querendo colocar a gente na frente. Como que é? E como que se faz isso? Porque eu vejo que as pessoas colocam que, não, a doutora Cláudia é muito dura. Tem que ser dura mesmo? A gente atende bastante as pessoas também, assim, não é não generalizado, né? É que não dá para atender o tempo inteiro. E o assédio é gigantesco. Ele é diário, sábado e domingo e à noite. E nós podemos dizer que, não entrando ainda na questão do SUS, mas que a demanda é muito maior do que a possibilidade que o poder público tem que dar dessa demanda? Sim, ela é muito maior. Infelizmente. E felizmente, porque também existe um lado da demanda que aumenta quando você começa a mostrar qualidade de serviço, né? Existe uma migração também para as coisas que a gente oferece. E aí ela se torna muito maior ainda, né? Então vamos falar de uma outra experiência da senhora, que a senhora já falou da experiência como secretária em Itu, secretária em Cabreúva. Eu vou fingir que eu não conheço muito essa história, né? Mas e aí, como que foi ser secretária em Porto Feliz? Como que a senhora chegou até Porto Feliz, até o prefeito de lá? Pois também foi por uma indicação, tá? Eu acho que essa indicação, ela teve o seu lado político, mas ela estava vinculada a uma coordenação do Ministério da Saúde, também numa assessoria, e casou que eu moro aqui perto. Foi um hall de conversas, até foi um pouquinho comprido, né? A gente conversou um pouco, eu sei que eu dei um pouco de trabalho. Foi, a senhora não falou em nome, mas foi através do Dr. Zanetta, né? Que era que foi professor da senhora lá em Santos. Não, o Zanetta foi meu colega de faculdade. Colega de faculdade. E uma das maiores influências que eu tenho, porque ele era um ano na minha frente. Então, ele que me carregava para todos esses movimentos estudantis. Ele trabalhou na equipe do Davi Capistrano em Santos, né? Trabalhou. Zanetta é clássico. Zanetta é uma referência nacional. Hoje ele está como diretor de filantropia do Sírio-Libanês. Na época que eu fui para Porto, ele era assessor do Ministério da Saúde. E petista convicto, né, amigo da saúde, defensor do coletivo, é um dos maiores sanitaristas que eu conheço. E ele fez a indicação. E aí nós começamos uma negociação. Eu tinha jurado que eu não ia assumir mais nenhuma secretaria de saúde. Assim, foi difícil. Por quê? Porque Cabreúva foi muito difícil. Assim, a gestão em Cabreúva foi muito forte. E hoje eu acho ela light, perto do que a gente já enfrentou também em Porto Feliz. É verdade. São coisas diferentes, né? Assim, em Cabreúva havia um outro tipo de pressão, um outro tipo de problema que foi muito forte. Mas conseguimos dar conta, ficamos até o último minuto do governo, sabe? Não houve impeachment, fechamos a saúde relativamente organizada, entregamos um governo bom. Até porque a saúde tem coisas muito específicas, tanto que quando o prefeito de Porto Feliz chamou a senhora, havia não digo uma crise, mas teve um problema de uma pessoa muito boa, que foi a primeira gestora, só que eram coisas muito específicas. Daí foi um ex-gestor que também não deu certo, aí que o prefeito lá procurou a senhora, né? Uhum. E como a senhora está colocando que lá também é difícil, quais as maiores dificuldades que a senhora enfrenta e enfrentou lá sendo a gestora em Porto Feliz? Olha, assim, eu lembro bem da conversa que eu tive com o Zanetta, pré-assumir Porto Feliz, que ele falou muito que ele precisava de um lado técnico para reorganizar a saúde lá, que tinha uma inversão de valores, que ela funcionava ao contrário da lógica da política pública de saúde. Teve esse lado técnico também que puxou, como sanitarista, como a gente já foi colega, pela proximidade. Então, assim, eu cheguei em Porto Feliz numa situação que é típica de começo de governo, não é típica de Cláudio Maffei. Que assim, geralmente
quem assume a saúde tem indicação política, mas não tem aparato profissional. E se sai de um governo de oposição, né, então encontra aquilo desestruturado, não encontra documentos, as pessoas debandam, sabe, desabastece. Essa eu acho que foi a situação que a primeira secretária encontrou. Tinha a questão das pessoas que estavam ali se sentirem donos das informações e até esconder, segurar um pouco as informações, né? Bastante. Então eu acredito que a primeira dificuldade que ela enfrentou, porque ela não era da área, né, da saúde pública, foi essa ingerência. Ela não conseguiu, acho que, organizar o fluxo das informações para poder começar a ter governabilidade. E aí, depois veio o ex-gestor, né, que era da gestão passada, que é uma pessoa extremamente competente, mas eu acho que aí já não batia a questão de ideologias, porque realmente a pirâmide da saúde era invertida, né? Havia um privilégio hospitalar, uma desestruturação da atenção básica, e aí depois... Você assumiu a Secretaria de Saúde, né? Ficou um tempo lá, que foi esse tempo que a gente ficou na negociação, e eu cheguei lá onde nós tivemos que jogar tudo no chão, você lembra disso? E reorganizar um sistema e o pensamento das pessoas sobre o que eu me apaixonei, que é a lógica do Programa Saúde da Família. Então, assim, lá em Porto Feliz, nesses 6 anos, porque você foi reeleito e me convidou para continuar, nós priorizamos a atenção básica da saúde, expandimos a estratégia Saúde da Família, colocamos a cidade no eixo na base dos seus indicadores e acesso, acolhimento. E hoje a senhora aceitaria ser secretária em outro lugar? Quando a senhora saiu de Cabriúva, a senhora jurou que não ia mais ser secretária. Hoje a senhora seria em outra... Então, hoje eu já acho que, eu já fui mordida por esse bicho e não tem jeito, já estou absolutamente envenenada pela saúde pública, apaixonada. Realmente, assim, eu acho que eu exerci gestão de saúde em Porto Feliz. E enfrentamos bastante situações com punho forte, não foi fácil, mas conseguimos trazer resultados. Dali saímos de Porto Feliz, da fronteira Porto Feliz, e hoje, você sabe disso, nós somos referência no Estado, faço parte do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, estou na diretoria. Então, assim, a coisa expandiu de uma outra forma que a gente veio de modelo hoje. Doutora Cláudia, nós vamos dar um tempinho para o pessoal ir tomar seu café, tomar uma água, nós também vamos fazer isso. Nós estamos aqui na casa da doutora Cláudia Meirelles, ela já fez um café gostoso e vai fazer outro ainda, e nós voltamos com o programa Diálogos daqui a pouco, na TV Convenção. A TV Convenção, dentro do seu projeto Momento Cultural, enfoca hoje o centenário jornal A Federação, porque informação é cultura. O Jornal Federação foi fundado em 3 de maio do ano de 1905. Estamos caminhando para o próximo dia 3 de maio, 106 anos de trajetória do Jornal Federação. Foi fundado pelo padre Elisiário de Camargo Barros, um padre que na sua época já tinha uma visão jornalística, e ele já veio para a paróquia de Nossa Senhora da Candelária com o objetivo de fundar um jornal católico e realizou esse feito no ano de 1905. Eu, como colaboradora do nosso jornal A Federação, eu tenho muito orgulho do que faço, porque eu procuro, na medida do possível, encontrar sempre com uma amiga, uma pessoa e falar bem do jornal, porque eu acho que o boca a boca também é muito importante. E sendo ainda um jornal evangelizadora, como já foi dito, eu acho que é por aí que a gente precisa também fazer o nosso trabalho. Então eu me sinto tenho muito orgulho disso. Como todas as entidades, indústria, casa, todos nós temos assim desafios diários. O jornal é a mesma coisa. Desde que eu venho trabalhando no teu de presidente, veja bem, nós conseguimos dar cor no jornal depois de 95 anos de existência. Era um grande desafio.
Eu faço parte da diretoria, que se reúne mensalmente, e eu sou responsável pelo registro de tudo o que acontece nas nossas reuniões. E passei a perceber a importância desse registro, porque ele reflete no tempo tudo o que se passou naquele momento, naquela gestão administrativa. Eu já venho trabalhando no Jornal Federação desde o ano de 1994. Coincidentemente, quando a TV Convenção começou o seu trabalho, eu comecei aqui no Jornal Federação. Hoje, o Jornal Federação conta com aproximadamente 800 assinantes e uma tiragem de 2.500 exemplares semanalmente. O segundo maior acervo da cidade pertence a este jornal, a Federação. Os funcionários têm que viver como eles que estão aqui hoje vivem, o jornal, isso é vida. Eles recebem, mas tem uma parte que eles fazem também com amor. O Jornal A Federação é um instrumento, um canal de evangelização. E você, telespectador, pode ser um evangelizador sendo assinante do nosso jornal. Por apenas R$ 80 por ano, você faz a assinatura de 12 meses do nosso jornal. E você também, empresário ituano, pode evangelizar, contribuir com essa obra de evangelização, fazendo publicidade da sua empresa no nosso jornal. Nós temos um correspondente, onde a pessoa que quiser vir pesquisar, pode pesquisar no computador ou pode pesquisar nesse livro. Então, os historiadores podem vir consultar tranquilamente. Se vocês quiserem saber quando foi fundada a televisão de vocês, é só consultar, que deve estar no jornal. Um trabalho assim muito bom, muito gostoso, principalmente porque a gente é rodeada de grandes parceiros, grandes colaboradores, para que a gente jamais se desanime com o sucesso, porque o nosso trabalho não é feito um trabalho com fins lucrativos, e sim com fins religiosos e espirituais. Informação é cultura. Assine o Jornal A Federação pelo telefone 4023 1198. Depois do nosso cafezinho, voltamos com o programa Diálogos, hoje aqui entrevistando na sua residência a doutora Cláudia Meirelles, que é sanitarista. E agora nós vamos entrar numa questão bastante polêmica no Brasil, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Doutora, o SUS é bom ou é ruim? Olha, eu sou uma defensora do SUS. Eu nasci na medicina como médica exatamente na criação do SUS. Então acompanhei desde o comecinho todas as evoluções, todas as mudanças. Eu sou uma apaixonada pelo SUS. Então eu não acho que ele nem é bom e nem ele é ruim. Eu acho que ele é perfeito. Ele tem os princípios de universalizar o atendimento, promover o acesso, integralizar. Então a pessoa começa com uma coisa pequenininha, vai para uma especialidade, pode sofrer uma cirurgia, ter esse acompanhamento. E mais do que isso, tem o princípio da equidade, que nós já falamos aqui, que trata diferente quem é diferente. Então o SUS, acho que é exemplo mundial hoje, até o Barack Obama está tentando montar algo semelhante lá nos Estados Unidos. Então, mas na teoria é muito bonito, é todo embasado na questão da saúde pública, da qualidade, mas tem certas horas a gente vê que não acontece muito o que a teoria apregoa, né? Eu também sou um defensor do SUS, mas aqui eu estou fazendo um pouco o papel de advogado do diabo, né? Então, mas doutora, o SUS funciona realmente como está no papel? Esse é o lado técnico de se fazer a política pública. Para quem sabe aproveitar e caminhar pelo SUS, a gente consegue fazer muito para muitos, né? O duro é quando dentro do SUS só entra a questão ou política ou uma questão menos técnica, aí não funciona mesmo. Ele é uma integralidade, uma rede, né, de relações. E hoje a gente enfrenta os mesmos problemas que a gente sempre enfrentou, eles vão mudando só de qualidade e a demanda sempre é grande para o SUS, tem um problema muito grande de financiamento,
de corresponsabilidade. Mas como que é esse problema de financiamento? Porque, por exemplo, os municípios teriam que colocar 15%, mas dificilmente, conversando entre os prefeitos, tem prefeito que tem que colocar 30% do seu orçamento, Porto Feliz, no caso, é 21%, 22%, né? Como que funciona isso? Os estados não colocam, né? Praticamente assim. Todos os estados não, seria parte do 12%, e parece que o governo federal ajuda em alguma coisa, mas também, de certas horas, o maior bolo fica para o município. O financiamento ele é baseado numa emenda constitucional hoje, que está há quase 10 anos para ser aprovada, que é a Emenda Constitucional 29. Ela define bem o que eu estava falando de corresponsabilidade federal, estadual e municipal. O SUS ele foi montado e ele foi promovendo uma descentralização de serviços para dar autonomia para os municípios. Conforme isso foi ocorrendo, o financiamento estadual e federal ele foi caindo. Foi meio automático. E aí veio a emenda para deixar linkado mesmo, que tipo assim, o federal tem que entrar com uma porcentagem, o estado com outra e os municípios com outra. Essa emenda não consegue ser aprovada dentro do orçamento geral. Mas por que o município tem que colocar? Se eu não colocar os 15% mínimo, que nunca acontece, eu vou ser penalizado, talvez até ser preso, né? Por que o estado não acontece a mesma penalidade? Pois é. Então, essa é uma briga de nós gestores, né? Para começar, a saúde não ocorre nem no estado e muito menos no federal, né? Ela ocorre em cada cidadezinha. Então, sobra sempre para o prefeito arcar com a maior carga. A média de investimento do estado de São Paulo é 20% de receita própria na área de saúde, o que é já 5% a mais do mínimo, do máximo. O que seria teto virou mínimo, uma coisa... É o mínimo preconizado, né? Exatamente. Que é 15%. Já é superior. Os estados, eles perderam um pouco o norte do papel gerenciador do SUS, que era um papel de regulação, regionalização, cofinanciamento, e nós temos quase todos os estados do Brasil não cumprindo a emenda 29. São Paulo cumpre? Não. E por que se eu não cumprir os 15%, o Tribunal de Contas rejeita a minha conta? Por que não acontece isso com os governadores? Isso está na pauta, né? Começaram a ocorrer as auditorias do DenaSUS, né? Igual nós sofremos em Porto Feliz uma auditoria, o Estado sofreu, as contas estão sendo glosadas, isso tudo virou um processo muito grande, a dívida do Estado para com a saúde, ela é gigante. O que a senhora aprendeu com essa auditoria do DenaSUS? E o que é DenaSUS? Porque tem o SUS e tem o DenaSUS. É o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, né? Ele vai nos municípios para poder verificar a aplicação dos seus recursos, tanto federais quanto municipais, ver o andamento dos projetos, tudo pode ser auditado. Então, a gente pode ter auditoria específica só na questão de partos. A gente pode ter auditoria de contas, a gente pode ter auditoria de ambulatórios. E o DenaSUS vem trabalhando, mostrando o que é despesa própria de saúde e como aplicá-la. Entende? Porque esse dinheiro ele é praticamente carimbado. O que vem da assistência farmacêutica tem que ser comprado em remédio, complementado pelo município ou não. E isso geralmente não ocorre. Então, o DenaSUS ele tem hoje um papel de mentor e de professor dos municípios, né, sobre o orçamento público da saúde. Mas o DenaSUS ele audita as verbas federais que vêm para o município. Ele não entra na questão das verbas municipais, que é do ISS, que são as verbas próprias do município. Mas na hora que ele pega uma conta geral, ele vê o que é recurso federal, o que é recurso municipal, o que é recurso estadual, e vê a aplicação desses recursos como um todo. Tá? Então, assim, o DenaSUS auditou o estado de São Paulo. Né? Eles fizeram uma auditoria no ano passado. Deu que não tem a aplicação dos 12%. Depois que eles glosaram um monte de contas, a conta ficou mais ou menos em 9%, o que significa quase 1 trilhão. E as contas serão rejeitadas?
A gente espera que sim, né? Ou pelo menos que elas sejam reaplicadas na área da saúde, onde a gente precisa desse financiamento. Porque quanto mais o SUS evolui e melhora, a demanda está aumentando, e a sustentabilidade hoje do SUS, ela é justamente em cima da questão do financiamento. Já que a senhora é uma defensora do SUS, dê exemplos de melhora do padrão de vida do brasileiro em relação à qualidade da saúde no Brasil. Vacinação. Vacinação é um programa copiado mundialmente, o nosso esquema de vacinação. Os outros países não têm uma vacinação como a nossa? Olha, é que o Brasil tem uma dimensão continental, né? Então, assim, a vacinação que é feita hoje em Itu, hoje em Porto Feliz, é a mesma que é feita lá no Acre ou lá na ponta do Rio Grande do Sul, e é um programa de acessibilidade para toda a população, com meta específica de vacinar por faixa de, por exemplo, vacinação infantil. Tem que vacinar 95% das crianças, ninguém escapa. E isso melhorou muito. A polio é erradicada do nosso país. Não tem mais poliomielite, que é a campanha que ocorre esse mês. A campanha da gripe, ela sai na frente. Por exemplo, nós enfrentamos a gripe suína, chegando um vírus novo que matava uma coisa desconhecida, com uma rapidez, já uma produção de vacina, imunizou mais de 80% da população de risco e cortamos esse ciclo. Então isso é copiado mundialmente. Um outro exemplo que eu acho que se fala no mundo, quando se fala em economia de saúde e gestão pública, é o acesso a remédios para quem tem AIDS, né? Que também 100% das pessoas que têm AIDS no país, elas são notificadas e recebem gratuitamente um tratamento. Né? Na África isso não chega a 20%. E a questão dos transplantes? A questão dos transplantes, nós estamos indo para um ranking de país transplantador, né? Todos os transplantes no país são feitos pelo SUS. Rico para pobre, assim, a regulação ela é feita central pelo SUS. Existe muita fantasia na questão da saúde, principalmente dos transplantes, que tem gente furando fila, pagando. Isso acontece? Não, isso não existe. Isso é garantido lenda. Que não é. É lenda. Não existe tráfico de órgãos, desse tipo de coisa. Não existe. Então, mas se o SUS é tão bom e a saúde no Brasil caminha razoavelmente bem, por que tanto convênio? Por que as pessoas não conseguem chegar no médico e precisa ter, além de já pagar em seus impostos, o SUS tem que ainda ter um convênio? Então, esse é o grande desafio do SUS, a acessibilidade e o acolhimento. Né? Então, assim, essa é uma questão complicada. As pessoas têm uma ilusão de que o convênio resolve mais do que o SUS. Em algumas partes, eu acho que garante alguns acessos, mas não da forma como isso é fantasioso na cabeça das pessoas. Hoje você vai marcar uma consulta com um especialista de convênio, você demora às vezes mais tempo do que você consegue essa consulta no SUS. Tem especialista que você consegue consulta só para daqui 2 meses, 3 meses. Exame, tem regulação também. Então, assim, muito do que tem na medicina suplementar de convênios hoje está sendo copiado pela regulação do SUS. Então, mas quando o médico do convênio, principalmente nos hospitais que tem da rede conveniada, pede um exame, praticamente na hora você faz. Isso não acontece no SUS. Não, não acontece no SUS. A gente não tem essa elasticidade, mas não é tão na hora, não. Eu posso dar um exemplo meu, que eu estou tentando marcar uma ressonância magnética para o meu ombro há 1 mês e não consegui ainda. Então, assim, não é tão assim na hora. É mais ou menos na hora. A demanda, o Brasil é um país que está envelhecendo e tem uma faixa etária com mais idade, com menos assessoria. Agora me diz uma coisa, doutora, já que a senhora falou que a senhora está demorando o convênio, não é uma contradição a secretária de saúde ter um convênio ao invés de ir no SUS? Eu vou no SUS. Assim, todos usam o SUS. Né? Essa é a bola da vez das conferências municipais. Eu me vacino pelo SUS, eu utilizo as regras da vigilância sanitária dentro da minha casa, os produtos. Mas é só coisa que não precisa pegar fila, né? Porque quando a senhora tem que pegar fila, a senhora vai
no particular, no convênio? Geralmente eu me trato com os meus amigos, que também são colegas, é outra dinâmica. Eu não condeno a medicina suplementar e nem o SUS, eu acho que elas são complementares, que uma era para complementar a outra. E não sei, às vezes eu acho isso um contrassenso, às vezes eu vejo que a gente é refém desse tipo de modelo também. Né? Eu tenho convênio médico, acho que desde sempre, então assim, é uma coisa meio embutida que veio vindo, mas eu pouco utilizo, viu? É uma coisa que está ficando um pouco mais distante, talvez para internações, quem sabe. Então, mas a senhora, nós como gestores públicos, muitas vezes a porta se abre muito mais do que aquela pessoa que está na ponta. Aquela pessoa que precisa, quando está lá na ponta mesmo, precisa do médico, precisa de um pediatra, ele consegue alcançar isso daí pelo SUS? Consegue alcançar. E é um desafio para o gestor garantir isso para as pessoas. É difícil, a demanda é grande, tem pouco. Existe, por exemplo, essa cultura do médico que se torna um super especialista e não trabalha para o SUS. Eu acho isso muito mais problema do que quem tem convênios. Né? Então, assim, existe uma formação médica distorcida hoje em dia que dificulta a gente ter profissionais. Mesmo estando é uma ilusão dizer que o estado de São Paulo é um estado rico, cheio de profissionais. Não é, nós temos dificuldade de conseguir esses profissionais. Então, esse desafio está lançado, de promover a acessibilidade, acolhimento, universalizar o SUS de verdade, porque as pessoas enfrentam essas dificuldades. A saúde da família, a estratégia saúde da família é uma maneira de conseguir atingir mais as pessoas? É. Que inclusive também sei que a senhora é fã, é defensora da estratégia saúde da família, né, dos PSFs. Olha, eu sou apaixonada pela estratégia de saúde da família. Eu vi que, porque assim, primeiro, descentralizou o poder do médico, né? E tirou a saúde daquela posição estática, eu só vou atender o que vem em mim, chegou em mim eu atendo. Não, né? Existem os agentes comunitários de saúde que vêm da comunidade, que faz esse intercâmbio interativo entre pessoas e serviços, que é maravilhoso. Uma das reclamações quando a gente conversa com as pessoas sobre a estratégia saúde da família, eles colocam exatamente isso, que o agente comunitário ele não é um médico, não é um enfermeiro, ele apenas passa na casa, vê como que funciona realmente a estratégia da saúde da família. Então, ela é focada na saúde da família, né? Ela é preventiva, ela está lá mais para prevenir do que para remediar. Na verdade, preventiva, ela promove também, é prevenção, é promoção e é assistência. O agente comunitário, ele não é um profissional da saúde, ele é uma pessoa que vem da comunidade. O que ele faz para o sistema de saúde? Ele vai na casa das pessoas, cadastra as pessoas e fala, aquela família tem hipertenso, diabético, gestante, criança, idoso, caracteriza o sistema. E através do que a gente chama de territórios, né, onde eles trabalham, a gente tem uma caracterização diferente e pode oferecer a saúde naquilo que as pessoas necessitam. Um exemplo é Porto Feliz, por exemplo. A gente tem a estratégia da saúde da família em regiões periféricas e central. E a gente tem que ter políticas diferentes do que vai oferecer, entendeu? Pela caracterização diferente da população. Então, essa interatividade melhora. As pessoas passam a confiar mais no SUS, passam a abrir a porta das suas casas e a gente abre muito mais a porta do sistema, a relação melhora muito e há uma troca de serviços, porque a saúde também se utiliza de toda a comunidade. Há uma defesa de modelo, melhora muito, muito. Então, mas a equipe do Saúde da Família são os agentes... Tem médico, tem enfermeiro, tem auxiliares de enfermagem, tem dentista, tem auxiliar de consultório dentário e tem os agentes comunitários de saúde. Mas um médico só por equipe? Um médico por equipe. E é o suficiente? Um médico por equipe. E esse médico, qual a caracterização dele? Ele é um generalista. Ele é um generalista. Então, aquele médico que a gente chama de generalista é aquele médico que vai atuar em 80% dos problemas de uma comunidade.
Isso já vem de um estudo, que é uma coisa mais geral. Então, assim, é uma pediatria mais geral, uma gestação tranquila, hipertensão, diabetes, hanseníase, tuberculose, coisas que são do dia a dia, né? Então, ele faz clínica geral, faz pediatria, faz ginecologia, obstetrícia, dentro daquele limite dos 80% dos problemas comuns. A partir dali ele pode ser matriciado, que a gente chama, que é encaminhar para especialista e utilizar outras portas da rede de saúde. E consegue facilmente esses especialistas? Os especialistas, até que a gente tem conseguido bastante, melhorou bastante. E outra coisa, por que se funciona tão bem a estratégia Saúde da Família? Porque acaba o pronto-socorro hospitalar, no caso nosso da Santa Casa, aumentando tanto o número de consultas. As pessoas, ao invés de irem pelo meio do Saúde da Família, vão para a unidade de pronto-socorro. Pronto-socorro funciona como um poupa-tempo, né? Então, assim, nós estamos trabalhando com a reversão dessa cultura. Tá? Mas no pronto-socorro, as pessoas têm a ilusão que vai lá, é medicado, sai resolver o problema. Vai no pronto-socorro, tem médico. Tem médico. Talvez no PSF passe por uma enfermeira, passa pelo acolhimento, mas é um erro, tá? Vou te dar um exemplo. Um hipertenso que acaba tendo um problema, um pico hipertensivo, vai no pronto-socorro, medica aquele pico hipertensivo, fica normal, volta para casa. Tem outro pico hipertensivo, vai no pronto-socorro, medica, volta para casa. E tem outro, e fica só nisso, uma hora tem um infarto, uma hora tem um derrame, uma complicação cardíaca, né? Porque assim, não cuidou daquela hipertensão. Agora, se a pessoa vai no pronto-socorro, trata daquele pico hipertensivo, ela deve retornar a um posto de saúde e fazer parte do programa de hipertensão. Nesse programa ela vai encontrar acolhimento de enfermagem, exames para ser feito, medidas de prevenção, promoção de saúde, consultas médicas. E ela tem muito mais chance de não ter complicação e ir para um pronto-socorro. Mas é uma questão de convencimento da população e de mudança de cultura modelo. Mesmo. Mudança de cultura. É uma mudança de cultura. E o que tem sido feito para mudar essa cultura, inclusive no sentido da prevenção realmente? Porque acho mais importante do que remediar, a pessoa ter um infarto, por exemplo, é você evitar, deixando ela de fumar, fazendo caminhada, deixando de ser obesa. Como que tem essa preocupação também, a estratégia Saúde da Família? Tem, totalmente. A gente tem programas tanto nacionais, que já vem com financiamento federal, né, como a gente cria programas de realidades municipais. Em Porto Feliz nós criamos um monte e que dão resultados concretos, recebemos vários prêmios por isso, somos referentes, porque assim, a gente tem que atuar... Quais são esses programas que a senhora poderia exemplificar? O carro-chefe é o nosso projeto SESC, né, que é Crescer, Educar e Cultivar na Infância, onde a gente cuida de todos os bebês, todos, 100% dos bebês nascidos em Porto Feliz, são acompanhados até 1 ano de vida. Então, esse acompanhamento não depende só da criança vir até o posto de saúde. A gente vai na casa da criança, acompanha os que têm risco, tem um critério científico e com isso nós reduzimos a mortalidade infantil, que era de 16 para cada 1.000 para 9. Nós estamos abaixo da mortalidade infantil do estado de São Paulo, que a média é 13. Então, essa é uma coisa que deu muito resultado, está ali para a gente comprovar. Tem o ProQuali, que é um programa que avalia a segurança alimentar das pessoas. Esse programa ele é intersetorial, ele é uma parceria da gente com o Ministério do Desenvolvimento Social, através do Programa de Aquisição de Alimentos, vinculado ao Fome Zero. Nós escrevemos um projetinho e nos vinculamos às cooperativas de agricultura familiar, que o excedente da produção vem para o nosso projeto e a gente fornece para famílias que têm insegurança alimentar. Que parece uma loucura, mas nós estamos em São Paulo, onde a gente tem, lá em Porto Feliz nós acompanhamos 400 famílias e nós tiramos essas pessoas, trabalhamos na fome. Famílias de vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social total.
E conseguimos trabalhar num jeito, estamos revertendo isso, estamos caminhando em paralelo com a meta do milênio, né, que era reduzir 15% da fome. Quer dizer, criamos algumas realidades vindas de poder público do SUS que são apaixonantes, a gente vê resultados. Mudando um pouco de assunto, a senhora que é uma pessoa muito centrada na questão da medicina, mas parece que também é um pouco esotérica, como que casa isso, e também, além de tudo, não só salva vidas de gente, mas também salva a vida de macacos, e aí, além de tudo, ainda luta com uma espada. É tudo isso mesmo, doutora? Dá tempo de fazer tudo isso? Pô, tem que ter também uma parte para poder ser Cláudia, né? Então, a minha parte Cláudia, ela se divide em algumas coisas. Eu sou voluntária desse projeto GAP, né? Que é dos grandes primatas, que acolhe chimpanzés. E eu me apaixonei por essa causa. Os chimpanzés, eles são quase humanos mesmo, eles têm quase 97% da nossa genética, eles se comunicam com a gente e a saúde deles é muito parecida com a nossa. E lá eu atuo com homeopatia. Então, é uma parte apaixonante, eu amo esse projeto, eu vou sempre lá há muitos anos. E lá eu consigo fazer um outro lado da medicina que talvez as pessoas nem imaginem, né? E a espada? Mostra a espada para os telespectadores. Pô, isso aqui é uma história longa. Pega ela, empunha ela. Essa espada me dá fama de má. Essa aqui é uma espada Tai Chi. Eu faço luta Tai Chi, né? Faço Tai Chi Chuan desde que antes da minha filha nascer. A senhora usa essa espada na oposição à medicina ou não? Às vezes eu encosto assim nos projetos. Essa espada aqui, na verdade, é uma luta de equilíbrio de forças. Então, assim, segurar e empunhar uma espada e conseguir fazer com que ela não machuque, ela só te equilibre, é um aprendizado grande. Mas já me deu muita fama essa espada. Eu lembro que lá em Porto Feliz... Por isso que eu fiz questão de mostrá-la, né? Meus filhos, quando me vêm praticar espada, eles encostam assim, ficam olhando e falam assim, se a gente contar isso na escola, ninguém vai acreditar. A minha filha um dia virou e falou assim, eu queria tanto que minha mãe fizesse um bolo normal. Um bolo de fubá, né? Um bolo de fubá. Mas infelizmente, agradecer a senhora, mas está acabando o nosso tempo. Foi um prazer. Estamos chegando ao fim de mais um programa Diálogos. Foi uma satisfação muito grande conversar sobre saúde, sobre SUS, que eu também defendo. É claro que eu tinha que fazer a parte de dar algumas mordidas aqui, mas sem sombra de dúvida é um sistema universal muito importante para o Brasil, referência mundial, e que nós estamos dia a dia melhorando, aperfeiçoando esse sistema. Então vamos deixar outra conversa gostosa no próximo programa Diálogos. É uma satisfação estar com você aqui pela TV Convenção. A TV Convenção, dentro do seu projeto Momento Cultural, enfoca hoje o centenário jornal A Federação, porque informação é cultura. O Jornal Federação foi fundado em 3 de maio do ano de 1905. Estamos caminhando para o próximo dia 3 de maio, 106 anos de trajetória do Jornal Federação. Foi fundado pelo padre Elisiário de Camargo Barros, um padre que na sua época já tinha uma visão jornalística, e ele já veio para a paróquia de Nossa Senhora da Candelária com o objetivo de fundar um jornal católico e realizou esse feito no ano de 1905. Eu, como colaboradora do nosso jornal A Federação, eu tenho muito orgulho do que faço, porque eu procuro, na medida do possível, encontrar sempre com uma amiga, uma pessoa e falar bem do jornal, porque eu acho que o boca a boca também é muito importante. E sendo ainda um jornal evangelizadora, como já foi dito, eu acho que é por aí que a gente precisa
também fazer o nosso trabalho. Então eu me sinto tenho muito orgulho disso. Como todas as entidades, indústria, casa, todos nós temos assim desafios diários. O jornal é a mesma coisa. Desde que eu venho trabalhando no teu de presidente, veja bem, nós conseguimos dar cor no jornal depois de 95 anos de existência. Era um grande desafio. Eu faço parte da diretoria que se reúne mensalmente e eu sou responsável pelo registro de tudo o que acontece nas nossas reuniões. E passei a perceber a importância desse registro, porque ele reflete no tempo tudo o que se passou naquele momento, naquela gestão administrativa. Eu já venho trabalhando no Jornal Federação desde o ano de 1994. Coincidentemente, quando a TV Convenção começou o seu trabalho, eu comecei aqui no Jornal Federação. Hoje o Jornal Federação conta com aproximadamente 800 assinantes e uma tiragem de 2.500 exemplares semanalmente. O segundo maior acervo da cidade pertence a este jornal, a Federação. Os funcionários têm que viver como eles que estão aqui hoje vivem o jornal, isso é vida. Eles recebem, mas tem uma parte que eles fazem também com amor. O Jornal A Federação é um instrumento, um canal de evangelização. E você, telespectador, pode ser um evangelizador sendo assinante do nosso jornal. Por apenas R$ 80 por ano, você faz a assinatura de 12 meses do nosso jornal. E você também, empresário ituano, pode evangelizar, contribuir com essa obra de evangelização, fazendo publicidade da sua empresa no nosso jornal. Nós temos um correspondente onde a pessoa que quiser vir pesquisar pode pesquisar no computador ou pode pesquisar nesse livro. Então, os historiadores podem vir consultar tranquilamente. Se vocês quiserem saber quando foi fundada a televisão de vocês, é só consultar, deve estar no jornal. Um trabalho assim muito bom, muito gostoso, principalmente porque a gente é rodeada de grandes parceiros, grandes colaboradores, para que a gente jamais se desanime com o sucesso, porque o nosso trabalho não é feito um trabalho com fins lucrativos, e sim com fins religiosos e espirituais. Informação é cultura. Assine o Jornal A Federação pelo telefone 4023 1198. TV Convenção, espalhando emoções.